Você já parou para pensar como os regimes favorecidos específicos, o cashback tributário e o imposto seletivo vão impactar os seus clientes? Com a reforma tributária batendo a porta, esses pontos estão gerando muita dúvida. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Eu sou Guilherme Fernandes, diretor de Societário e Consultoria Tributária aqui na BeHub. Esse é o BeHub Academy, onde a gente compartilha tudo o que vale a pena salvar para encarar o futuro da contabilidade. No vídeo de hoje, vamos te explicar o que são os regimes favorecidos específicos e quem se encaixa neles, como funcionará o mecanismo de cashback de tributos e quais setores serão atingidos pelo imposto seletivo, o imposto do pecado. A regra geral da CBS e do IBS vai seguir o modelo de crédito, ou seja, você toma crédito de tudo aquilo que for custo na cadeia anterior e apura o tributo sobre o valor agregado. Mas atenção, nem todo mundo vai entrar nessa regra padrão. Alguns setores terão os chamados regimes específicos ou favorecidos. Isso muda bastante o jogo. Os regimes específicos de tributação podem ser definidos como um conjunto de normas aplicáveis a determinados setores da economia, com o objetivo de adaptar a tributação às particularidades desses setores. As variações entre o regime específico e o ordinário podem ser diversas. Elas podem se limitar a aspectos pontuais, como os critérios para obtenção de créditos tributários, ou serem mais abrangentes, a exemplo de situações em que a base de cálculo do tributo difere significativamente do regime comum. O propósito principal dos regimes específicos não é necessariamente oferecer um tratamento tributário mais vantajoso, mas sim adequar a legislação à realidade econômica de agentes específicos. Entre alguns dos setores que devem se submeter a regimes específicos, destacamos os setores de combustíveis e lubrificantes, serviços financeiros, operações com bens móveis, planos de saúde, sociedades cooperativas, serviços de hotelaria e até sociedades anônimas de futebol. Já os regimes diferenciados ou favorecidos de tributação, apesar de terem quase a mesma conceituação dos regimes específicos, têm como ponto distintivo o intuito de reduzir a carga tributária sobre determinados setores, proporcionando-lhes um tratamento mais benéfico. Para que seja possível a instituição de regimes favorecidos de tributação, o legislador definiu alguns requisitos. O primeiro é que tais regimes devem ser uniformes em todo o território nacional, não podendo ser adotados em alguns entes federativos e rejeitados em outros. O segundo é que, em havendo a adoção de tais regimes diferenciados, a União Federal, antes de promovê-los, deve fazer os ajustes nas alíquotas de referência do IBS com vistas a reequilibrar a arrecadação da esfera federativa. O terceiro é que somente podem ser admitidos regimes diferenciados que se enquadrem nas categorias de bens expressamente elencados na lei. O quarto é que a extensão dos benefícios deve observar os limites mínimos e máximos previstos pelo próprio texto legal. O exemplo mais falado nesse contexto é a denominada Cesta Básica Nacional de Alimentos. Nesse caso, serão definidos os alimentos que vão compor essa cesta e sobre tais produtos haverá redução a zero das alíquotas de CBS e IBS. Contudo, além da Cesta Básica Nacional de Alimentos, há uma série de outros setores em relação aos quais a lei possibilitou a criação de regimes favorecidos. Entre eles destacamos serviços de educação, saúde, medicamentos, insumos agropecuários e agrícolas, entre outros, inclusive com distinções de redução de alíquotas, variando de 30%, 60% e até 100%. E o que muda na prática? Como falamos há pouco, no caso de setor sujeito a regime específico ou favorecido, podemos estar diante de alíquotas reduzidas, formas diferentes de apuração ou até impossibilidade de tomar crédito em determinadas operações. Ou seja, dependendo do setor e do modelo de negócio, as novidades podem vir a ser vantajosas para alguns, mas desafiadoras para outros. Por isso, o contador tem um papel crucial aqui: entender quem vai se submeter a regimes específicos ou diferenciados e já começar a planejar a transição. Aqui vai um checklist simples para te ajudar. Primeiro, analise os KNAIs e as atividades dos seus clientes. Isso já dá pistas importantes para realizar o mapeamento e diagnóstico da sua base de clientes. Depois, veja se o setor de atuação dele está previsto nas exceções da reforma. E por fim, faça simulações comparando o regime atual com os eventuais regimes específicos ou favorecidos. Isso vai te ajudar a orientar melhor os impactos e possíveis estratégias. Não espere a lei entrar em vigor para descobrir como o cliente deve se adequar à nova realidade. Antecipar essa análise é o que diferencia o contador técnico do contador consultivo. Agora vamos falar de um dos pontos mais interessantes e para muita gente mais inesperados da reforma tributária: o cashback tributário. A proposta é simples, mas inovadora. Parte do imposto pago em determinadas compras por famílias de baixa renda será devolvida. Para entender melhor, podemos considerar um exemplo prático. Em um país onde o IVA é de 20%, se um consumidor comprar um produto por R$ 100, ele pagará R$ 20 de IVA.
Com um sistema de cashback que oferece 5% de retorno sobre o valor do IVA, o consumidor receberia R$1 de volta, que é justamente os 5% sobre o valor de R$20 pago a título de imposto. O cashback funciona basicamente como um mecanismo de reembolso, onde uma porcentagem do imposto pago em compras é devolvida ao consumidor. O processo de reembolso geralmente é realizado por meio de sistemas eletrônicos, que acompanham as compras e calculam o valor a ser devolvido. Mas aí vem a pergunta: o que o contador tem a ver com isso? Muita coisa. Primeiro, é preciso orientar os clientes sobre ajustes no sistema de gestão, o famoso ERP. Os produtos que dão direito ao cashback precisam estar bem identificados, com a tributação correta, e isso exige atenção desde a classificação fiscal até a emissão da nota. Além disso, entra o trabalho de comunicação estratégica com o cliente. Essa devolução de imposto pode alterar o comportamento de consumo, especialmente no varejo. Ou seja, não é só uma questão tributária, é uma mudança que impacta preço, margem, posicionamento e até campanhas de marketing. Setores como alimentação, farmácias, supermercados e grandes varejistas vão sentir esse efeito mais diretamente. E se o contador não se antecipar, o cliente pode acabar tendo prejuízo por pura falta de preparo. Então sim, cashback é um tema tributário, mas ele se conecta com sistemas, estratégia, precificação e até a experiência do consumidor. E é o contador quem vai precisar traduzir isso com clareza para o cliente. Agora vamos falar sobre o imposto seletivo, ou como muita gente já apelidou, o imposto do pecado. Diferentemente do IBS e da CBS, o imposto seletivo distingue-se por ser focado no consumo seletivo. Portanto, tem uma base de incidência restritiva, limitando-se a bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Esse imposto tem uma natureza extrafiscal, com o intuito primordial de desincentivar o consumo de determinados produtos e serviços e não simplesmente de gerar recursos. Ainda, destacamos que ele é implementado de forma monofásica, incidido apenas em uma etapa específica do ciclo produtivo. A lista ainda pode mudar, mas já sabemos que inclui itens como cigarros, bebidas alcoólicas, refrigerantes, armas, petróleo, mineração, entre outros. Mas o que significa na prática? Significa que quem atua nesses setores, ou vende para empresas que atuam neles, vai sentir um peso extra na carga tributária. E aí entra o papel fundamental do contador. Você vai precisar mapear se algum cliente seu está dentro desse escopo. Mesmo que ele não produza diretamente esses itens, pode estar na cadeia e ser afetado. Simular o impacto desse novo imposto na operação, especialmente nos custos e na margem. E com isso em mãos, ajudar o cliente a pensar em estratégia de repasse, revisão de preços e ajustes de contrato. Ah, e tem mais um detalhe. Esse é um tributo federal, com regras próprias e arrecadação separada, ou seja, ele não entra no bolo da CBS e do IBS. Isso exige um controle específico e atenção redobrada na apuração e no compliance. Então, se você tem clientes no setor de bebida, tabaco, mineração, combustíveis, ou mesmo no varejo desses produtos, é bom já começar a se preparar. O impacto financeiro pode ser bem relevante e antecipar essa conversa é um diferencial competitivo para o contador que quer ir além da escrituração. Você, contador, precisa antecipar essa virada. Estude os segmentos dos seus clientes, simule diferentes regimes e cenários, atualize os sistemas e processos, comunique de forma clara e simplificada. Esse tripé, regimes específicos favorecidos, cashback e imposto seletivo, vai mudar a forma como as empresas lidam com seus tributos. A reforma está em curso e a preparação começa agora. Quer se tornar um contador consultivo de verdade? Então mergulha nesse tema, estude seus clientes e lidere a adaptação. Aqui na BeHub estamos juntos nessa missão de preparar a contabilidade brasileira para o futuro. Gostou do vídeo? Então salve esse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui a gente compartilha o que realmente importa para o futuro da contabilidade. Até mais!